Você está no centro do Rio de Janeiro, numa terça-feira qualquer, abre a torneira da cozinha e a água sai limpa. Você enche a chaleira, faz um café, lava uma louça e nem pensa nisso. Parece a coisa mais natural do mundo. Mas aquela água veio de longe. Ela foi puxada por bombas gigantes, atravessou túneis escavados dentro de morro, passou por uma estação de tratamento que processa mais água do que qualquer outra no planeta e só então chegou na sua torneira. E o detalhe que quase ninguém sabe, o rio de onde ela vem, o Guandu, quase não existia como fonte de abastecimento antes disso. Ele virou o que é porque alguém, décadas atrás, tomou uma decisão que mudou o destino da cidade inteira. E aí você me pergunta, como é que uma cidade como o Rio, fundada ao lado de montanhas cheias de rios, com aquela paisagem linda de morro e mata, acabou dependendo de bombear água de um rio a dezenas de quilômetros? A resposta começa com um problema que a cidade tentou ignorar por décadas, e que só foi resolvido quando alguém entendeu que a solução não estava perto. Estava longe, e precisava ser bombeada. O Rio de Janeiro sempre teve água bonita de se ver. Cachoeira na Floresta da Tijuca, riozinho descendo a serra, aquela imagem de cartão postal. Mas água bonita de se ver não é a mesma coisa que água suficiente para beber. E essa é a primeira confusão que a gente precisa desfazer. A cidade do Rio cresceu encostada em rios pequenos. O Carioca, o Maracanã, o Comprido. Eles serviam para as primeiras fontes nos tempos coloniais, quando a cidade tinha poucos milhares de habitantes. Mas eram rios de bairro, de volume modesto. Quando o Rio virou capital do Império e depois capital da República, e a população foi explodindo, esses rios viraram brincadeira. Pensa no seguinte, no século XIX, o Rio já era a maior cidade do Brasil. Ruas cheias, prédios sendo erguidos, bondes, indústrias chegando. E toda essa gente precisava de água. Os rios locais, que já não eram grandes, começaram a sofrer com a poluição, esgoto indo parar no mesmo lugar de onde se tirava água para beber. Cólera, febre amarela, doenças de água contaminada matando gente aos montes. A cidade crescia, e a água não acompanhava. Teve um período no começo do século XX em que o rio dependia de uma represa chamada Ribeirão das Lajes, lá para dentro da serra, para complementar o abastecimento. Foi um avanço, não tem dúvida. Mas era uma solução parcial. A população continuava crescendo, os bairros se espalhando, e a represa dava conta do recado por um tempo, até que deixou de dar. O problema crônico era esse. A cidade estava encostada num lugar onde os rios eram pequenos demais, ou poluídos demais, ou as duas coisas. E não havia obra de remendo que resolvesse. A cada estiagem, a cada verão mais seco, o fantasma da falta d'água voltava. A cidade vivia no limite. E no limite, qualquer coisa quebra. A solução definitiva só veio quando alguém resolveu olhar para o mapa e perguntar onde é que tem água de verdade por perto. E a resposta estava num rio que nem era considerado manancial da cidade. Um rio que tinha água porque outra obra, feita décadas antes para gerar energia, tinha colocado ela ali. Esse rio é o Guandu. E a história de como ele virou a fonte de água do rio é uma das mais mal contadas da engenharia brasileira. O rio Guandu não era, naturalmente, um rio de água limpa e farta perto da cidade. Ele nasce na Serra do Mar, isso é fato. Mas o trecho que importa para o abastecimento, aquele lá na Baixada Fluminense, era um rio de vazão pequena e irregular. Não dava para contar com ele. E não era para ser fonte de água potável mesmo. O Guandu tinha outro papel na história. E esse papel veio de uma decisão de engenharia que aconteceu antes de qualquer discussão sobre abastecimento. Nos anos 1950, a Light, a empresa de energia que dominava a geração elétrica no sudeste do Brasil, já operava a usina de Fontes Nova. E essa usina tinha uma característica curiosa. Ela não usava a água de um rio que passava naturalmente por ali. Ela usava a água desviada de outro rio, o Piraí, que ficava do outro lado da serra. A água do Piraí era captada, levada por túneis e canais por cima da montanha, e caía nas turbinas de Fontes Nova para gerar energia. Depois de passar pelas turbinas, essa água descia e ia parar no leito do Guandu. EU everything will be or soft. The people på Iber Lomver Trinatship and Developal under Fear of Lothal. Ou seja, o Guandu tinha aquela água porque a Light tinha colocado ela lá. Era uma água de empréstimo que existia ali por causa de uma obra de geração de energia, não de abastecimento. E aqui que entra a sacada. Na década de 1950, o governo do estado do Rio, que na época era o estado da Guanabara, olhou para aquela situação e pensou: a gente tem um rio com água passando o tempo todo, água que já foi limpa na serra, que já gerou energia e que agora desce para o Guandu.
Por que não aproveitar essa água para abastecer a cidade? Foi assim que nasceu a ETA Guandu, inaugurada em 1955. A estação de tratamento de água do Guandu foi construída justamente para aproveitar essa água que já passava por ali. No começo, ela foi projetada para tratar 12 mil litros de água por segundo. 12 mil litros por segundo. É um número absurdo para a época. E hoje, depois de várias ampliações, ela processa mais de 40 mil litros por segundo. 40 mil litros por segundo é o volume de um pequeno rio. Tratado, filtrado, pronto para beber. Mas o obstáculo não era só técnico. Era legal, político e urbano. Porque a água que abasteceria o rio não pertencia ao sistema de abastecimento. Ela pertencia a um sistema de geração de energia controlado pela Light, uma empresa privada. E a cidade precisou negociar com ela o acesso à água. Imagina a complexidade disso. Um rio que é, ao mesmo tempo, fonte de energia elétrica e fonte de água potável para milhões de pessoas. Qualquer mudança na operação das turbinas afeta o abastecimento. Qualquer mudança no abastecimento afeta a geração de energia. Os dois sistemas ficaram amarrados um no outro, e essa amarração exigiu acordos técnicos e jurídicos que pouca gente conhece. E quero que você entenda isso. A água que sai da sua torneira no rio é um produto de engenharia. Alguém decidiu, décadas atrás, que a água de um rio que não era da cidade se tornaria a principal fonte de abastecimento dela. E essa decisão, tomada em salas de reunião e em contratos de concessão, é tão importante quanto a construção das barragens e das estações de bombeamento. Agora vem a parte que eu acho mais fascinante. A água do Guandu não chega ao rio por gravidade. Não é como uma cachoeira que desce sozinha. A cidade do Rio, em vários bairros, fica em cotas altas, acima de 100 metros de altitude. E a ETA Guandu fica na Baixada Fluminense, perto do nível do mar. Entre a estação e a torneira de quem mora na Zona Sul, no centro, na Tijuca, existe um desnível enorme. E vencer esse desnível exige bombas. Bombas gigantes. Um sistema de bombeamento que é, na prática, o coração escondido do abastecimento do rio. O sistema funciona assim. Depois que a água é tratada na ETA Guandu, ela não sai simplesmente fluindo pela cidade. Ela é empurrada por estações elevatórias, que são estruturas construídas em pontos estratégicos, geralmente no meio de bairros residenciais, que pegam a água e a impulsionam para cima. Cada estação tem bombas enormes, motores potentes, painéis de controle, equipes de operação. E o detalhe que impressiona qualquer pessoa, os motores que acionam essas bombas são tão grandes que precisam de guindastes para manutenção. São máquinas do tamanho de um carro. Elas giram a milhares de rotações por minuto e empurram milhões de litros de água por hora. E aqui entra a lógica do bombeamento em cascata. A água não sobe de uma vez, do nível do mar até a centena de metros de altitude. Ela sobe em etapas. Uma estação eleva a água até uma cota intermediária, onde existe um reservatório de passagem. Esse reservatório acumula água, equilibra o sistema, e a próxima estação pega essa água e eleva de novo. E assim por diante, até chegar no ponto mais alto. Essa lógica em cascata tem duas vantagens enormes. A primeira é que reduz o custo de energia. Bombear água em pequenos saltos gasta menos do que tentar vencer tudo de uma vez. A segunda é a redundância. Se uma estação falha por um período curto, os reservatórios de passagem seguram o sistema, e a cidade não sente na hora. A estação elevatória do Guandu é uma das maiores do mundo em volume de água potável bombeada. Ela funciona como o coração do sistema. Se ela para, bairros inteiros ficam sem água em questão de horas. Por isso existe redundância em tudo. Geradores de emergência, reservatórios de compensação, equipes de manutenção em plantão permanente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Qualquer falha elétrica, qualquer pane mecânica, qualquer queda de raio na rede de transmissão, e a equipe precisa agir em minutos. O consumo de energia elétrica desse sistema de bombeamento é comparável ao de uma cidade de médio porte. É uma operação industrial funcionando em silêncio, no subsolo da cidade, sem que ninguém perceba. E tem os túneis. Em alguns trechos, as adutoras que levam a água tratada precisam passar por dentro de morros, porque não tem espaço na superfície, ou porque o caminho pela superfície seria longo demais. Então a engenharia escavou túneis na rocha, revestiu de concreto e a água corre ali dentro, sob pressão a quilômetros por hora. A manutenção desses túneis é um dos trabalhos mais difíceis do sistema. Muitos deles foram construídos nos anos 1950 e 1960 e estão em operação contínua desde então. Qualquer trinca, qualquer infiltração, qualquer problema estrutural e o abastecimento inteiro fica em risco. O que eu quero que você visualize é o seguinte:
Embaixo do Rio de Janeiro existe uma cidade paralela feita de tubos, túneis, bombas e reservatórios. É uma infraestrutura invisível, que ninguém vê, mas que mantém a cidade viva. E cada peça desse quebra-cabeça foi construída por alguém, decidida por alguém, paga por alguém. Não apareceu do nada. A Itaguandu é a maior estação de tratamento de água do planeta em volume processado. Esse título não é exagero de marketing, é um dado técnico. Nenhuma outra estação no mundo trata 40 mil litros de água por segundo. Esse volume absurdo exige um processo de tratamento desenhado para operar em escala industrial, com uma tecnologia que, na época da inauguração, em 1955, era considerada avançadíssima. Agora, o detalhe que pouca gente sabe: a água do Guandu, no trecho onde fica a captação, não é limpa. Ela recebe efluentes urbanos e industriais da Baixada Fluminense. Ou seja, o desafio não é tratar uma água razoável e deixar ela boa. O desafio é pegar uma água que já foi poluída, que já recebeu esgoto, que já recebeu resíduo industrial e transformar isso em água potável dentro dos padrões de qualidade mais rígidos do país. E fazer isso em escala industrial, sem parar nunca. O processo é assim. Primeiro, a água é captada no rio e passa pela coagulação, que é quando se adiciona um produto químico, geralmente sulfato de alumínio, para fazer as impurezas se juntarem em flocos. Depois vem a floculação, que é quando esses flocos crescem e ficam pesados. Aí a água vai para os decantadores, que são tanques de centenas de metros de comprimento, verdadeiros lagos artificiais onde as impurezas assentam no fundo. A água mais limpa, da superfície, segue para a filtração. E a filtração é onde a mágica acontece de verdade. Os filtros da Itaguandu são dezenas de unidades, cada uma com milhares de metros quadrados de área filtrante. São camadas de areia e carvão, por onde a água passa e fica retida qualquer impureza que ainda restou. E a manutenção desses filtros é um trabalho que não para nunca. A cada ciclo de filtração, que dura algumas horas, os filtros precisam ser lavados. A lavagem é feita com água e ar comprimido, injetados de baixo para cima, para soltar a sujeira acumulada. Isso acontece dezenas de vezes por dia, todos os dias, o ano inteiro. Uma operação industrial que ninguém vê, mas que é absolutamente essencial. E depois da filtração, vem a desinfecção, que é a adição de cloro e flúor, para matar qualquer micro-organismo que tenha sobrevivido e para proteger a água durante o trajeto até as torneiras. A Itaguandu tem laboratórios que monitoram a qualidade da água em tempo real, 24 horas por dia. Qualquer variação nos parâmetros, seja de turbidez, seja de pH, seja de contaminação, leva ao ajuste automático das dosagens de produtos químicos. É uma operação de precisão, em escala gigantesca. E agora vem a parte que ninguém gosta de ouvir, mas que precisa ser dita. O custo de operação de uma estação desse porte é absurdo. Produtos químicos, energia elétrica, manutenção, laboratórios, equipe técnica. A conta de água que você paga no fim do mês cobre uma fração disso. O restante é subsidiado pelo Estado. E é por isso que a SEDAI, a empresa que opera o sistema, vive em crise financeira. O custo de tratar água no rio é alto demais para a tarifa que se cobra. E quando a empresa que opera o sistema está em crise, quem sofre é a manutenção, é o investimento, é a qualidade do serviço. A estrutura é gigantesca, mas ela depende de dinheiro para continuar funcionando. E esse dinheiro, na maior parte do tempo, não aparece. O sistema do Guandu resolveu o problema do abastecimento em escala. Isso é inegável, mas criou uma dependência perigosa. E essa dependência ficou exposta entre 2014 e 2017, quando o Brasil inteiro viveu a pior crise hídrica da história recente e o Rio de Janeiro chegou muito perto do colapso. O que aconteceu foi isso. O Guandu recebe a água que vem do sistema Paraíba do Sul. É esse sistema, formado por uma cadeia de reservatórios que segura a água na serra e libera aos poucos para o rio. Em 2015 e 2016, o nível desses reservatórios despencou. A chuva não veio. E a captação da Itaguandu chegou a ficar ameaçada. A água estava lá, mas o volume estava tão baixo que a captação podia parar. E se a captação para, a cidade para. A resposta do governo foi uma obra emergencial, autorizada em 2016, que muita gente esqueceu. Eles construíram uma estrutura para bombear a água do volume morto do reservatório de Santa Cecília, no Paraíba do Sul, e aumentar a vazão para o Guandu. Bombas submersas instaladas sobre balsas, funcionando em tempo recorde, para puxar a água que ficava abaixo do nível normal de captação. Foi uma operação de guerra. E funcionou. Mas mostrou uma coisa que deveria ter servido de alerta permanente.
O sistema de abastecimento do rio é uma teia frágil. Ele depende de um único rio, que depende de um único sistema de reservatórios, que depende de chuva numa bacia hidrográfica específica. Se qualquer elo dessa corrente falha, a cidade inteira sente. E não foi só o volume que caiu. A qualidade da água também piorou. Com menos água no rio, a concentração de poluentes aumentou. A ETA Gwandu precisou aumentar as dosagens de produtos químicos para garantir a potabilidade. O custo de tratamento subiu e o sistema ficou ainda mais pressionado. A crise de 2015 e 2016 não foi só de chuva, foi de gestão. E aqui entra uma briga que pouca gente acompanhou de perto. O sistema Paraíba do Sul atende a 3 estados: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E cada estado puxa água para si. Quando a água ficou escassa, a disputa entre os estados virou crise política. São Paulo queria garantir o abastecimento da região metropolitana. O Rio precisava da água do Gwandu. Minas Gerais reclamava da interferência nos rios mineiros. E o Gwandu ficou no centro da briga, porque era o destino final de uma água que começava em outro estado e passava por outro antes de chegar no rio. O que essa crise revelou é que o Rio de Janeiro construiu uma solução brilhante, mas colocou todos os ovos numa cesta só. E quando a cesta começou a rachar, não tinha plano B. Não tinha um segundo Gwandu esperando na reserva. Não tinha uma fonte alternativa de água em escala suficiente. A cidade inteira dependia de um único ponto, e esse ponto quase falhou. Agora eu quero falar sobre as pessoas, porque a ETA Gwandu e o sistema de bombeamento não surgiram do nada, não saíram de um computador. Foram milhares de trabalhadores, em condições difíceis, que escavaram túneis, assentaram tubulações e montaram as estruturas de concreto que hoje funcionam em silêncio. E essa é a parte mais esquecida da história. A construção da ETA Gwandu na década de 1950 mobilizou milhares de operários num canteiro de obras que funcionava sem parar. Eram turnos de trabalho pesado, em condições de calor e umidade extremos, na Baixada Fluminense. Esses homens não eram heróis de cinema, eram trabalhadores comuns que acordavam de madrugada, pegavam o transporte, passavam o dia inteiro no canteiro e voltavam para casa no fim do dia. Mas sem eles, a maior estação de tratamento de água do mundo não existiria. O túnel de adução do Gwandu, que liga a captação à estação de tratamento, passando por baixo de morros, foi escavado na década de 1950 com equipamentos que hoje parecem primitivos. Marteletes pneumáticos, explosivos, pás e picaretas. Os homens trabalhavam no subsolo, com pouca ventilação, sob risco constante de desabamento. A escavação desse túnel, com vários quilômetros de extensão, é um dos pontos mais críticos do sistema. Qualquer problema nele compromete o abastecimento da cidade. E ele foi construído por mãos humanas, em condições que a gente não aceitaria nos dias atuais. As adutoras que distribuem a água pela cidade também foram assentadas por trabalhadores, em valas abertas no meio do tecido urbano, atravessando ruas, aterros e mangues. Imagina o trabalho de abrir uma vala no meio de uma rua movimentada do Rio, nos anos 1950, com trânsito, com prédios, com comércio, e assentar um tubo de concreto de metros de diâmetro. E depois fechar tudo de novo, como se nada tivesse acontecido. E a manutenção dessas adutoras, décadas depois, ainda é um desafio. Muitas delas passam por áreas de ocupação irregular, onde o crescimento urbano não respeitou a faixa de servidão das tubulações. Vazamentos são comuns, e o conserto exige escavações delicadas, em áreas de difícil acesso com risco de desmoronamento. As equipes de manutenção da SEDAI trabalham nisso todos os dias, em condições que a